Problemas do transhumanismo. Olha só, vemos que às vezes nos sentimos limitados e às vezes somos limitados de fato. Temos impossibilidades, né? Todo ser humano tem impossibilidades, né? Todo ser humano é limitado, né? Falando melhor assim. Então, para que venhamos a alcançar, de certa forma, a plenitude, devemos, de fato, buscar o resolvedor dos problemas, que é Deus. Mas se tratando disso, né, as ciências promovem uma certa locomoção ao ser humano, né, uma certa mobilidade, que significa uma agilidade, maior movimentos melhores nesse sentido, né, ao ser humano, né? E então, se tratando disso, é que as nossas limitações não podem nos limitar. Devemos estar além das nossas limitações, com um olhar mais abrangente, que significa envolvente, com um olhar maior, mais amplo, que significa um olhar mais extenso, um olhar mais aberto em relação à realidade, para que de fato venhamos a ter o proveito necessário na vida. E se tratando disso, é que a vida nos oferece sempre pratos e mais pratos. E devemos saber comer, né? Devemos saber aproveitar as oportunidades, que são os pratos da vida. Então, se tratando dessa questão, é que as limitações dos seres humanos muitas vezes limitam o próprio ser humano e o impedem de enxergar além, de enxergar que aquilo ali é apenas um aspecto ao qual vai ser superado, ou não vai ser, mas tem que ser compreendido que aquilo ali é um aspecto fundamental da própria existência, da própria natureza. E então tem que ser respeitado. O transhumanismo ele se foca nessa falta de compreensão das limitações e nessa falta de respeito em relação ao ser humano, em relação a si mesmo, né? Porque trata-se de questões científicas as quais vão superar limitações humanas e vão fazer com que os seres humanos venham a galgar degraus acima daqueles que naturalmente eles não andavam, não subiam, né? No caso, não subiam, né? Tais degraus. Então, justamente, trata-se do quê? Do aperfeiçoamento humano. Temos limitações naturais e as ciências vêm com um prato cheio, oferecendo, além das limitações humanas, aquilo que é além, aquilo que é algo que vai nos fazer ser, de certa forma, super-humanos, e vai fazer com que venhamos a ser, de certa forma, além do ser humano. Mas ninguém se torna super-homem, ninguém se torna além do ser humano. Então vemos que isso é um prato de alimentos também de Hollywood, né? Da mídia hollywoodiana, ao qual ilude muitas pessoas a acharem que de fato podem alcançar aquilo que de fato não podem alcançar. Mas aí entra a questão do que eu já falei, a questão do respeito, mas deve ser respeitado que as questões das limitações humanas. Então, se tratando disso, é que Hollywood enche muitos de pratos de que a tecnologia vai avançar a um certo ponto em que o ser humano poderá alcançar, de certa forma, até mesmo a imortalidade. Essas são questões transhumanistas. E então, olha só, vemos que o transhumanismo se parece, né, também
com até então, o século XXI, se tratando desse século, dessa realidade, desse contexto, do comunismo, de as questões comunistas elaboradas por Karl Marx, né, tem a ver com a questão utópica. Utópica porque não foi alcançada até o século XXI nesse momento. Utópica significa fantasioso. Até então, no século XXI, não foi alcançado tal feito, né? Então, olha só, a questão das limitações é que o ser humano tem que aprender a lidar com elas e viver a vida carregando elas, né? É o que Schopenhauer diz no seu livro O Mundo como Vontade e Representação, seu livro filosófico, do contexto do aleijado carregando, né, um deficiente. Então, realmente, se tratando disso, é que carregamos as nossas limitações conosco, no caso conosco, pois somos limitados também. Então isso tudo nos ajuda, nos auxilia a viver a vida melhor, porque se não fossem as limitações, como que o ser humano se relacionaria com a vida de uma forma mais orgulhosa, mais ególatra possível, né? Enxergando a vida como um meio de alcance das infinitudes, os quais não podem ser alcançadas na vida, porque a vida em si traz consigo restrições. Isso faz parte fundamental da vida, aos quais essas restrições impõem para nós o que devemos reagir para elas. O que? Respeito. Então, se galgando nesses degraus, é que eu posso falar que jamais chegaremos a tal feito, porque se tratando disso também é que eu entro com as escrituras sagradas no contexto Torre de Babel. Então, olha só, vamos lá adentrar minimamente nesse contexto. Então, era uma só língua falada na época, uma só língua falada. Então, os povos, as populações, né, queriam construir uma torre o mais elevada possível, o mais proeminente possível. E proeminente significa alto, muito alto, né, possível. E então Deus, como contado na história literal, né, Deus interferiu nessa questão e dividiu a questão da linguagem. Então daí vem as questões das línguas, das diferenças linguísticas, dividiu e separou o povo. Tá? Então isso significa o quê? Na questão transhumanista, que as nossas limitações não podem nos fazer pensar que vamos superá-las totalmente para que venhamos a chegar até o céu. Não, pois da natureza é que Deus colocou na natureza limitações, como vimos no contexto Torre de Babel, aos quais devemos respeitar, para que não venhamos a ultrapassar o sinal vermelho da vida, ao qual vai nos conduzir ao desastre. Então, o que temos de transhumanismo é um prato hollywoodiano, digamos assim, de contemplação humana. O que significa contemplação humana? Né? Significa reflexão, um estado contemplativo, um estado reflexivo, humana, para que os seres humanos venham a pensar. Isso envolve ciências também. As ciências venham a se aperfeiçoar ao ponto de se chegarem a esse nível utópico, que é fantasioso, né? Mas realmente vai se chegar a esse nível? Vemos que não. Muitas das coisas científicas não vão se chegar a esse nível, mas temos as ciências aí.
muitas das vezes para nos fazer refletir e pensar, porque no caso da imortalidade, isso não pode ser alcançado. E no caso de algumas limitações, certamente de algumas limitações, as ciências já trouxe benefícios e vai trazer mais benefícios ainda. Basta apenas o ser humano não apenas esperar, mas auxiliar no quesito ideológico, prático, né? As ideologias envolvem ideias práticas no sentido de expor as ideologias. É isso que Hollywood faz com a questão cinematográfica dos filmes. Isso tudo aí compõe o cenário das ciências e vai compor cedo ou tarde, pois isso faz com que cientistas venham a pensar, venham a refletir, venham a pôr na prática as suas ideologias. E então realmente é isso. Eu deixo esse áudio gravado e minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.